Boa tarde, galera. Boa noite ou bom dia, né? Depende do horário que vocês vão assistir aí no YouTube. Olá, aqui é o professor Ramon, né? Eu sou agora mentor também, professor da Científica Concursos. E a gente vai tratar hoje, abordar no tópico do concurso da Anvisa, né? Eu vou falar sobre microbiologia clínica. Então, gente, antes de mais nada, antes de a gente começar essa aula, né? Se inscreva, compartilha, curta e comenta, tá? Se inscreve no canal da Científica para a gente estar cada vez mais expandindo nossos horizontes, cada vez mais alcançando mais pessoas, novos alunos, tá? Porque isso é para não só para mim, é para todos vocês, tá? Então é importante que a gente divulgue a plataforma, divulgue o canal, para a gente cada vez mais estar aí trocando boas ideias, né? Então, antes de mais nada, quero só me apresentar rapidamente. Eu sou farmacêutico, tá? Especialista em microbiologia, mestre em biotecnologia e atualmente doutorando em biotecnologia pela UFBA, tá? Todas as minhas especializações, mestrado, doutorado foram pela UFBA e minha graduação pela Universidade do Estado da Bahia, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre microbiologia clínica. E antes de mais nada, é importante que a gente possa tratar sobre alguns pontos importantes, como o que é microbiologia, né? A microbiologia, ela é a natureza, ela estuda a natureza e as propriedades dos micro-organismos, sejam morfológicas, fisiológicas ou bioquímicas, tá? Isso é o norte da microbiologia básica. Então, a gente, dentro da graduação, provavelmente aqueles, né, que são farmacêuticos, biólogos, tiveram aí na sua estrutura curricular microbiologia básica, né, que vai falar sobre a natureza, a propriedade, como eu já disse, dos micro-organismos, tá? Então, morfologia, fisiologia e bioquímica, isso aí é muito importante para que a gente entenda alguns aspectos da microbiologia clínica, tá? E as características morfológicas, né, que vai ser o tamanho, a forma, a composição química, que isso também vai estar atrelado a como a gente vai fazer a terapia farmacológica, os graus de resistência, né? Principalmente na composição química, né? Do micro-organismo. Composição de parede, célula bacteriana e essas muitas coisas que vamos falar hoje aqui. E também tem a parte da microbiologia clínica, que vai estudar a natureza, o desenvolvimento do quadro patológico e analisar as características de colônia e as provas bioquímicas, né, para auxiliar no diagnóstico. Algo que é muito importante que é a microbiologia clínica, para que o médico consiga chegar no diagnóstico das inúmeras patologias, né, coqueluche, né, cólera, entre outras, você precisa ter um exame diagnóstico acessório. Então, o médico ele não consegue fechar 80% dos resultados, né, das patologias, né, sem os exames diagnósticos de apoio. Então, é importante que sejam realizados e é importante que se tenha microbiologista. E isso não vai fugir principalmente do concurso da Anvisa, até porque o concurso da Anvisa avalia inúmeras formas farmacêuticas, né? E essas formas farmacêuticas passam por um rígido controle microbiológico e físico-químico. Então, a gente precisa estar cada vez mais gabaritado, principalmente para vocês agora que em breve estarão aí ingressando no concurso da Anvisa, né? Então, a gente vai aqui trazer o assunto da melhor forma possível, de maneira mais objetiva e pontual, para que vocês consigam aí galgar com êxito nessa prova. Gente, antes da gente passar para o próximo slide, eu deixei aqui minha rede social, que vai estar logo ali embaixo, tá? Ali na barra inferior, do lado da bacteriologia clínica. Também tem o Instagram do Científica Concursos, o site do Científica Concursos e também o Instagram do professor Diego, né? Então, segue lá a gente, comenta, compartilha, conversa, né? Nossas redes sociais aí são para isso. Então, gente, dentro dos micro-organismos, tá? Eu vou chamar aqui de família dos micro-organismos, tá? Mas vocês podem achar isso com outras nomenclaturas, mas é só para descrever a vocês que existem, né? Os fungos, os vírus e as bactérias, tá? Obviamente, em grau de complexidade, a gente tem, se eu puder falar em complexidade estrutural, né, de composição, os fungos têm uma complexidade maior do que as bactérias, tá? Mas se a gente fala do ponto de vista de inúmeras espécies, né, as bactérias têm diversas espécies, assim como os vírus e fungos, tá? Então é muito difícil assim da gente conseguir fazer um quantitativo, quem é que tem mais, né? Porque você dentro de um mesmo gênero, a gente vai ver que tem múltiplas espécies.
E então é importante que a gente avalie tudo isso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas espécies, sobre esses gêneros. Lembrando que a gente vai focar muito nas bactérias, né, que são mais cobradas em prova de concurso público. Geralmente, né, quase 100% das vezes são as que são cobradas, mas a gente provavelmente vai ter que futuramente lançar mais alguns adicionais, falando de fungos e alguns vírus, porque a microbiologia, né, é muito densa. Mas, basicamente, os micro-organismos são cobrados dentro deles, né, da família dos micro-organismos, são as bactérias, vírus, são as bactérias, né? Vírus e fungos geralmente são menos cobrados. Quando a gente fala de célula bacteriana, a gente vai ter que lembrar que a gente está falando de um procarioto, tá? Então, a gente tem aí, dentro desse fluido interior, a gente não tem nada dividido, né? Então, a gente não tem carioteca, a gente não tem divisão de núcleo. Então, a gente não tem essa separação, que é a complexidade que nós, eucariotos, possuímos. Então, as bactérias, né, eles têm esse material totalmente disperso no seu interior, onde vai ter o cromossomo, onde vai ter os ribossomos para a síntese proteica, onde vai ter algumas inclusões, principalmente alguns precipitados de nutrientes, né, carboidratos, entre outros. E, obviamente, o que chama muita atenção nas bactérias é a presença da parede da cápsula, né? Então, as bactérias, elas possuem cápsula, né, uma cápsula geralmente parede celular. E essa parede celular que faz com que elas consigam sobreviver numa condição hipertônica, tá? Os seres humanos, né, a gente vive numa condição entre meio intra e extracelular isotônico. Por quê? Porque para garantir que haja uma transferência, né, por difusão. Se a gente tivesse condições celulares hipertônicas, né, a gente rapidamente teria a entrada excessiva de água para poder regularizar esse conteúdo interno, né? Então, se a gente lembrar da osmose, né, que vai do meio hipo para o hiper, se a gente tivesse células com hiperconcentrações, a gente teria ruptura de células constantemente. Então, a gente teria muita plasmoptise, né, que é a ruptura da celular. E a gente vê que as bactérias têm essa característica, mas o que faz esse revestimento, né? Então, tem a membrana celular, mas o que reveste essa membrana celular são a parede celular que fornece essa rigidez, beleza? Gente, e tem um flagelo, né? Nem todas as bactérias possuem flagelo, tá? Então, tem as bactérias que são o que a gente chama de bactérias imóveis, e essas bactérias imóveis, que não possuem flagelo, obviamente, não têm motilidade, né? Então, elas utilizam algumas outras, obviamente, por um peristaltismo do organismo, né, do seu hospedeiro, que ela consegue se locomover, né? Mas ela não tem locomoção própria, beleza? Então, existem bactérias com diversas características de flagelo, né? Flagelos em polos diferentes, e bactérias como as espiroquetas que fazem sua locomoção a partir da rotação do próprio eixo. Beleza? Então, isso é bem curioso, né? No universo das bactérias. Quando a gente fala de morfologia bacteriana, a gente vai falar sobre as bactérias, né? Que são divididas em cocos, que aí dos cocos a gente tem streptococcus, estafilococcus, a gente tem os tétrades, os diplococcus, a sarcina. Então, tem essas diferenças, essas características na morfologia dos cocos. A gente tem os bacilos, né? Que tem o streptobacilo, a gente tem os cocobacilos também. A gente também tem aqueles que são, né, os bacilos são flagelados, como é no caso da Salmonella typhi, né? A gente também tem vibrião, espirilo, né? A gente tem espiroquetas. Então, a gente tem uma variedade morfológica muito grande. Ramon, para que isso me ajuda? Quando vocês estiverem trabalhando no laboratório de microbiologia, saber a característica morfológica já exclui alguns micro-organismos, tá? Obviamente que a gente não tem uma garantia de 100% aquele comportamento, porque a gente tem bactérias, que a gente chama de bactérias pleomórficas, que elas se apresentam numa morfologia diferente quando elas são colocadas em um meio de cultivo. Então, às vezes, no organismo, elas têm uma morfologia de cocos, e no meio de cultivo ela pode apresentar uma morfologia semelhante a um diplococcus, né? Então ela pode se conjugar. E o que a gente acha, né, que a gente vai encontrar lá um streptococcus bem bonitinho, parecendo várias ervilhas, né, conjugadas, alinhadas, nem sempre é assim, nem sempre a gente encontra essa morfologia, né, tão bem alinhada, tão bem definida.
Então, a gente precisa ter uma noção, obviamente, morfológica, tá? Saber o que é, mas existem características que são mais cruciais, né? Provas bioquímicas, características morfotintoriais. Então, é importante que a gente avalie esses outros aspectos. Quando eu falo ainda de característica microbiana, a composição da parede é algo muito importante, tá? Principalmente do ponto de vista farmacológico e também do ponto de vista de distinção entre micro-organismos. É graças a essa parede que a gente tem bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, tá? Ramon, todas as bactérias se enquadram no grupo das gram-positivas e das gram-negativas? Gente, a nível de coloração, não. Beleza? Existem bactérias que não se coram pela coloração de Gram. E a coloração de Gram que dá essa característica, dá essa nomenclatura à bactéria. Se é uma bactéria gram-positiva, uma bactéria gram-negativa. Existem bactérias que são bacilo ácido álcool resistentes, né, que a gente chama de Bar. Essas bactérias não se coram pelo Gram. O exemplo delas, a gente tem o Mycobacterium tuberculosis, o Leprae, tá? Então, a gente tem que entender que a maior parte, realmente, das bactérias fazem parte do grupo dos gram-positivos, gram-negativos. Mas existem bactérias que fogem essa regra. E o pior de tudo, existem bactérias também que não se coram por método algum. Aí você vai dizer, por que não se coram? Porque geralmente, gente, elas não crescem em meios sintéticos. Então, tem bactérias que não crescem em meios sintéticos, como a Chlamydia trachomatis. Então, a gente precisa realizar testes, né? A gente tem que fazer testes de biologia molecular para realizar a sua identificação, tá? Mas voltando para a parede bacteriana, tudo a seu tempo, né? A gente vai discutir isso, a gente vai destrinchar isso focando principalmente naqueles micro-organismos que mais caem na sua prova, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, mas eu vou ser o mais sucinto possível, o mais breve possível, para focar no conteúdo da sua prova. Nosso objetivo aqui não é formar nenhum microbiologista, mas, obviamente, é gabaritar vocês para responder o máximo de questões de maneira mais fluida possível. Quando a gente fala de composição da parede, a gente na parede, né, pode ter flagelo, pode não ter flagelo. Esse flagelo que vai estar lá atrelado na membrana plasmática, né, que a gente chama de ponto de ancoragem. Mas a gente tem algumas características bem curiosas, tá? Então, quem tiver com papel aí, caneta, anota, né? Então, nas gram-positivas, a gente tem o que a gente chama de ácido tecóico e lipotecóico. É uma das condições que diferencia a bactéria gram-positiva da gram-negativa. Outra condição muito importante, na bactéria gram-negativa, a gente tem um espaço periplasmático, tá? Então, se vocês observarem aqui na figura do lado direito, que são as gram-negativas, esse espaço periplasmático ocorre pela redução, pela retração dessa camada de peptidoglicano. E esse espaço periplasmático, ele é rico em enzimas, né? Então, ele tem uma riqueza de fluidos ali. E essas enzimas geralmente inativam inúmeros antibióticos. Por isso que bactérias gram-positivas tendem a ser mais sensíveis, né? Mas, obviamente, que a gente já enxerga uma outra condição disso atualmente, né? Até porque a gente tem superbactérias, né, gram-positivas, o Staphylococcus aureus é um desses exemplos. Então, pelo uso indiscriminado de antibiótico, né? Então, a gente hoje em dia cada vez mais preza e prega, né, principalmente os conselhos regionais, né, FDA, pelo uso racional dos antibióticos, né, para que a gente evite que essa população de superbactérias continue a crescer, beleza? E aí a gente tem algumas outras condições, o PIRA, né, o pilha sexual, que vai fazer a transferência de resistência, muitas vezes, de material genético para outra bactéria, tá? Mas o que é importante, para o meu concurso, o que é importante para o seu concurso é a parte do lipopolissacarídeo, que vai fazer parte das bactérias gram-negativas, e o peptidoglicano, essa diferença de peptidoglicano, tá? Então, essa diferença de peptidoglicano da gram-positiva para a gram-negativa, obviamente, essa parede que a gente chama, né, que está ali descrita como membrana externa, tá? Essa parede que é rica em lipopolissacarídeo. Então, olha na imagem ali, tá? Então, vou repetir, para a gente não ter dúvida. A gram-negativa vai ter uma espessura menor de peptidoglicano, tá? Então, peptidoglicano
uma espessura menor, e vai ter uma membrana externa, uma parede externa. Essa parede é rica em lipopolissacarídeo. Esse lipopolissacarídeo, ele é responsável por causar febre. Aí você me diz, Ramon, como assim? A gente vai estudar um módulo lá em controle microbiológico, que a gente vai falar de endotoxinas. E quando eu falar de endotoxinas, eu vou relembrar vocês sobre isso. E nessas endotoxinas, elas são o quê? Elas são restos da parede. Então, são lipopolissacarídeos que são responsáveis por causar, né, respostas febris. Beleza? Mas a gente vai falar sobre isso numa próxima aula, né? E quando a gente fala das gram-positivas, a gente tem uma camada mais espessa, mais extensa de peptidoglicano e tem o ácido tecóico e lipotecóico aí presente, beleza? Então é importante a gente estar levando isso, tá, para frente. Então anota aí tudo que eu falei, volta, pausa e vai falando, vai lembrando sobre tudo isso que eu estou falando aqui para não esquecer. Gente, então assim, a gente já falou sobre a parte principal, né, a parte básica da microbiologia, né, que é a composição bacteriana, né, parede celular, entre outros, forma. Agora a gente vai falar dos principais patógenos e infecções hospitalares, né? Então existe uma portaria, né, a 2616 de 12 de maio de 98, que vai falar sobre o controle de infecções hospitalares, beleza? Então isso é algo que é muito comum, tá, gente? Infecção hospitalar é algo que é feito de todas as formas para ser evitada, mas micro-organismo, ele é de muito fácil disseminação, tá? Obviamente que eu tinha um professor que me falava, Ramon, bactéria não voa. De fato, bactéria não voa. Mas, obviamente, que a gente tem um desgaste, né? A gente tem descamação de derme, né? A gente tem descamação de couro cabeludo, onde você tem a presença de micro-organismos. Lembra que existem realmente sítios, né, líquidos cavitários que são estéreis, né? A gente vai falar também sobre líquidos cavitários um pouco mais à frente, né? Obviamente, vamos só para dar um resumo, né? Líquidos cavitários. Então, assim, a urina que está na bexiga, ela ainda é estéril. Quando ela passa pela uretra, provável, não mais, principalmente, né, na uretra feminina, por ter o contato com o sítio, né, o sítio vaginal, então às vezes tem esse contato, e essa transferência de flora acaba contaminando, tá, gente, a urina. O homem, geralmente, a urina é estéril, tende a ser estéril, tá? Então não tem ali micro-organismo naquela região da uretra, tá? Principalmente na região mais interior, né, até os 2/3 ali da uretra. Na parte final, a gente ainda pode ter micro-organismo pela contaminação com algum sítio, pela roupa, etc. Mas voltando, então a gente geralmente, né, na pele, a gente é um local de microbiota muito concentrada e muito rica. E existem pessoas, principalmente com infecções hospitalares, onde estão ali no quadro, né, de imunossupressão, tá? Ou imunodeficiência temporária. Então, quando a gente fala assim, está com a imunidade baixa, porque o paciente ali está submetido a uma condição estressante, e essa condição estressante leva à proliferação de inúmeros micro-organismos, tá? E a gente tem, né, dentro dessa microbiota, e a gente muitas vezes sendo bombardeado ali dentro do hospital com antibiótico, principalmente pré e pós um procedimento cirúrgico, a gente tem ali a escolha, né, porque tem muita gente que acha que micro-organismo desenvolve resistência com o uso do antibiótico. Na verdade, a gente, dentro do uso do antibiótico, às vezes a gente tem uma colônia, tem uma cepa mutante que é resistente ao antibiótico, tá? E essa cepa mutante vai realizar a colonização futura, porque se ela é resistente, as que não são morrerão, e ela vai gerar uma colonização futura, e isso vai gerar um quadro de infecção bacteriana. Obviamente, como isso aconteceu em nível hospitalar, ela é descrita como infecção hospitalar, tá? Então, vamos lá ver a definição de infecção hospitalar. Marquei para vocês em vermelho para ficar mais fácil, para tirar o print aí, que é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionado com internação ou procedimento hospitalar. É importante, gente, que a gente tenha a ciência que existem algumas condições de ser durante, antes ou após. Beleza? Então é importante a gente. Eu vou trazer para vocês
o lapso temporal disso, para que a gente possa entender o tempo de cada coisa é permitida como infecção hospitalar, porque geralmente é isso que é cobrado em prova, esse lapso temporal e quais condições que são infecções hospitalares ou não, e as exceções. Então, em outras palavras, podemos dizer que são infecções adquiridas no ambiente hospitalar ou em outros locais de assistência à saúde, tá? E de modo que estes podem, então, se manifestar no período de internação ou após a alta do paciente. Mas, Ramon, você falou antes. Vamos lá, vamos falar sobre isso agora. Gente, existem quatro, né, um quadro de infecções hospitalares, né, que fala dos casos de infecções hospitalares, e geralmente existem quatro condições, né? Tem autores que vão falar um pouquinho mais, mas eu tentei resumir as quatro condições nesse quadro, que é quando o paciente tem entrada no hospital, tá, sem evidência de infecção, e depois ele passa a ter manifestações infecciosas que ocorrem a partir de 72 horas da admissão do paciente, tá? Então, a gente tem bactérias, né, que têm um período de incubação muito acelerado. A gente tinha lá, vamos lembrar rapidinho do Covid, é um vírus, tá? Não tem muita relação com bactéria, mas a gente tinha um tempo de incubação de 5 dias, né? Então, quando as pessoas se contaminavam pelo vírus da Covid, pelo SARS-CoV-2, geralmente em 5 dias os sintomas, né, vinham a aparecer. Então, era o tempo que o micro-organismo tinha para infectar, para ele conseguir se multiplicar, então todo esse processo. As bactérias, tem bactérias com 24 horas, 48, tá? Geralmente 48 horas é um tempo mínimo, assim, para que as bactérias consigam gerar uma condição patológica, gerar sua patogenicidade. Existe outra condição também, que são considerados casos de infecção hospitalar, aquelas que se manifestam 72 horas antes, desde que seja possível relacionar o quadro infeccioso com algum procedimento médico que tenha sido realizado dentro deste período, tá? Então, perceba que tem antes e depois, tá? Por que eu estou falando isso? Porque tem prova de concurso que vai falar só depois, só antes. Óbvio que avalia o contexto, né? Precisa haver, antes, principalmente, um quadro, um procedimento médico para que esse quadro tenha a se desenvolver, né? Então, tem que acontecer um procedimento médico dentro do período de tempo. Aí sim você pode considerar, beleza? No caso de infecções em recém-nascidos, a gente considera todas as infecções hospitalares, beleza? Com exceção de infecções transplacentárias, onde tem a transferência da mãe para o feto, em casos de bolsa-rota superior a 24 horas. Tá? Então, o que é bolsa-rota? É quando tem a ruptura prematura da membrana amniótica, né? Então, quando a gente tem da bolsa amniótica. Então, quando a gente tem essa ruptura prematura, a gente chama isso de bolsa-rota, e é exceção quando isso acontece, infecções acontecem num prazo superior a 24 horas. Beleza? Então, isso é exceção. E quando o paciente vem de outro hospital, ele é internado com quadro de infecção, tá? Então, também é uma condição de infecção hospitalar. Mas isso aí será vindo, né, advindo de outro hospital. Porque se o paciente chega no novo hospital, não realizou nenhum procedimento cirúrgico, não tem nenhuma ferida exposta, e obviamente, quando ele está entrado no hospital, ele já tem alguma condição infecciosa, obviamente, isso é um quadro de infecção hospitalar, mas de origem, né, do hospital pregresso, né, do hospital anterior. Das infecções hospitalares, a gente tem diversos patógenos, né, que são responsáveis por causar infecções hospitalares, né? A gente tem os gram-positivos, principalmente Staphylococcus strepto, tá? Então, Staphylococcus aureus aí geralmente é o campeão, por causar furúnculo, por causar algumas condições de infecção do trato respiratório superior, de causar algumas infecções do trato urinário. A gente tem o Streptococcus saprofíticos epidermides, né? O epidermides principalmente em causar infecções articulares e osteoarticulares, tá? E o saprofítico geralmente por causar infecções em gestantes, né? Então, no trato urinário, no trato vaginal, né? Então, a gente tem, geniturinário, a gente tem os saprofíticos, né? Então, ele é muito investigado, principalmente em gestantes, né? Principalmente em gestantes, mas é um micro-organismo que acomete muito mulheres, né? Quando a gente fala do Streptococcus, a gente tem que lembrar do Piógenes,
que é o responsável por causar as faringites, né? As faringites estreptocócicas, então ele é o responsável. E tem algumas outras patologias, como a febre reumática, né, que gera uma doença autoimune. A gente também tem o Streptococcus agalacti, né, que ele vai ser responsável. Aí sim, ele tem que ser realmente tratado. Então, gestantes que possuam na sua flora, na sua microbiota vaginal, Streptococcus agalacti, ele precisa ser tratado antes do parto, tá? Para que não venha contaminar o feto, causando cegueira e condições neurológicas. Quando a gente fala de Streptococcus pneumoniae, né, o próprio nome já diz, ele geralmente causa infecções no trato respiratório superior e inferior, principalmente no inferior com as pneumonias, né? Falando agora das gram-negativas, a gente tem as enterobacteriáceas, né, ou enterobactérias, que a gente tem Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Serrácea, né, Sepácea, geralmente, que a gente tem infecções aí generalizadas, mas principalmente, né, a gente tem infecções gástricas, de trato urinário, respiratório, tá? Infecções geralmente graves, dependendo, obviamente, do grau de virulência desses patógenos. E os não fermentadores, a gente tem a Pseudomonas, a Burkholderia e a Cinetobacter, né, que são responsáveis por causar quadros, né, infecciosos, principalmente osteoarticulares e em derme, tá? Principalmente nessas condições, gerando escaras extremamente agressivas, né? Lesões por pressão, úlcera por pressão. Então, são micro-organismos aí que precisam ser investigados nesses quadros. E os enterococos, que às vezes são chamados fazem parte do grupo dos streptos, muitas vezes, também conhecidos como os gama-hemolíticos, com Faecio e Fecalis, né? Então, são micro-organismos também que acabam acometendo, né, os pacientes que estão lá imunossuprimidos, né, imunodeficitários. Então, eles acometem esses pacientes. Quando a gente fala de infecções hospitalares, né, a gente falou dos gêneros aí de micro-organismos, a gente tem dois gêneros importantes, né, dois gêneros de cocos importantes, o Staphylococcus e o Strepto, tá? Podem achar uma literatura micrococcus, mas ele, do ponto de vista de patogenicidade, tem uma patogenicidade muito baixa, então ele é muito pouco discutido. Então a gente tem aí esses dois micro-organismos, né, como importantes patógenos humanos, né, principalmente o Staphylococcus aureus e o Piógenes. E o Staphylococcus strep também podem ser descritos dessa forma, né? Eles estão imóveis e não formam esporos, tá? Então, quando a gente descreve eles, a gente vai falar um pouquinho mais à frente das características de cada um, mas são micro-organismos anaeróbicos facultativos, imóveis, que não formam esporos, e tem algumas outras características que os distinguem, né? Quando a gente quer fazer a diferenciação de Staphylo e Strepto, né, obviamente que do ponto de vista microscópico, a gente teria uma condição ideal se pudesse ver o Staphylo em forma de cacho e Strepto em forma, né, de, vamos botar aqui, de ervilhas conjugadas, né, como se fosse uma minhoca. Quando a gente fala essa é uma condição utópica, né? Como se a gente fosse encontrar isso no microscópio constantemente. A nível de prova, sim, vai estar lá descrito, forma de cocos em cacho, forma de cocos em linha, aí você vai entender que está falando de Strepto ou Staphylo. Mas na prática não é bem fácil assim distinguir. Então a gente utiliza um método chamado teste da catalase, que a gente vai utilizar o peróxido de hidrogênio, e essa enzima catalase degrada o peróxido de hidrogênio. Então, o que essa enzima faz? Essa enzima presente em Staphylococcus aureus vai degradar o peróxido de hidrogênio, liberando oxigênio livre e água. Esse oxigênio livre, ele vai fazer o efeito quê? De efervescência. Então, você vai ver se borbulhar. Então, quando tem a presença da catalase, você vai ver borbulhar, que é o efeito que a gente chama de efeito de efervescência, que é o mesmo que acontece no sorrisal, entre outros, né? Então, a gente tem aquele efeito de efervescência, né, que começa a borbulhar ali, e a gente tem nos Streptococcus a falta dessa enzima, por isso que vai ficar como está aí na imagem, né? Então, negativo seria um Streptococcus, poderia ser outro grupo de micro-organismos, mas aí o de cima está Staphylococcus. Gente, para que a gente passe para essas provas, obviamente que a gente faz antes um teste de gram, para saber se é gram positivo, utiliza alguns meios diferenciais, para depois, né, fazer algumas outras provas mais características de cada grupo. Falando da lista de patógenos prioritários, né, a gente tem esse acrônimo aí que a gente chama de SCAPE, né? Eu trouxe isso porque
a gente está falando do concurso da Anvisa, né? Então, a Anvisa é um concurso que você tem que estar muito antenado com as informações. E esses patógenos aí são patógenos de grau alto, né? De risco alto para a OMS, para a Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque são patógenos que apresentam alta resistência aos antibióticos. Ramon, quem são eles? A gente já falou da Escherichia coli, Staphylococcus também, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, Enterococcus faecalis e Faécio. Então, a gente precisa saber dessa sigla, né? Porque pode estar sendo cobrado em prova, e o que isso significa, né? Porque são micro-organismos que estão apresentando resistência a antimicrobianos elevada. E essa multiresistência, obviamente, gera um maior gasto ao poder, ao governo, né? Aos cofres públicos, porque você aumenta o tempo de internação, você aumenta também os medicamentos que vão ser utilizados, os profissionais e tudo isso. Então, isso impacta diretamente na economia e na saúde. Quando a gente fala de Staphylococcus, né, a gente voltando agora, falando especificamente dele, né, a gente vai falar do Staphylo, do Strepto, né, a gente vai falar também de alguns grupos que fazem parte também, de algumas espécies que fazem parte no mapa mentalzinho que eu trouxe para vocês, e aí a gente vai falar no final sobre resistência, né, então a gente vai dar uma pincelada, né, trazer para vocês algumas coisinhas que tem que o científico está preparando para vocês, que eu, o professor Ramon, também está preparando para vocês já sentirem como é que a gente está preparado e focado para esse concurso. Então, o Staphylococcus aureus, né? Essa figura aí é uma figura muito legal, né? Com microscopia eletrônica de varredura, a gente vê a forma de cacho, que nem parece, né? Tanto cacho assim, parece um agregado, né? Parece quando a gente faz na escala lá em casa, né? Faz o café e fica aquele grumo de leite ali. Então, basicamente é isso. Ou até aquele sal que fica ali, né? Agregado quando está hidratado. Então, a gente tem o Staphylococcus aureus, né? Que é uma bactéria gram-positiva. Ela é não fastidiosa. O que é não fastidiosa? Ela não precisa de uma condição excepcional para o seu desenvolvimento. A gente tem isso no Haemophilus. O Haemophilus, ele precisa de fator, né, de coagulação do tipo fator 5, fator 10 para o seu desenvolvimento. Então, isso é uma condição fastidiosa, porque você precisa fornecer um nutriente específico. A Neisseria gonorreia também, ela precisa do meio a Taimartan, geralmente o H-chocolate, em meio de microaerofilia. Então, você precisa de condições, né, excepcionais, né, condições primordiais para que ela se desenvolva. Staphylococcus não, ele precisa de um meio simples e ele tem o seu desenvolvimento, né? É um anaeróbico facultativo, tá? Então, ele sobrevive na presença do oxigênio, mas ele desenvolve melhor na falta do oxigênio. A morfologia dele é em cocos, como a gente falou, né? Ele é um estafilococcus, estáfilo vem disso, né? Forma de cacho de uva, e aureus vem de ouro, né? Do latim, au, né? Se você olhar na tabela periódica, você vai achar ouro. Coagulase positiva, tá? Então ele gera o mesmo efeito que nem os beta-hemolíticos, né? Então ele vai degradar essas hemácias. A gente vai ver, hemolizar elas, né? Romper as hemácias, e isso vai ficar no ponto de... A gente vai visualizar isso na placa de H-sangue, uma hemólisezinha, mas vai ficar levemente amarela, que é a ruptura total das hemácias, né? Existem alguns tipos de hemólise dentro do grupo dos micro-organismos, alfa-hemólise, beta-hemólise, e a coagulase positiva se assemelha a uma beta-hemólise, tá? E é um micro-organismo imóvel. Além disso, tem inúmeros fatores de virulência, né? Então, elas produzem enzimas, fatores de virulência, que são responsáveis por ser exotoxinas, às vezes, fatores de virulência que fazem bloqueio da atividade imunológica. A gente tem, né, uma exotoxina, que é a toxina do choque tóxico, né? Então, é produzida pela Staphylococcus aureus, a pele escaldada, que é produzida pelo aureus. Quando a gente fala de microbiologia, gente, eu vou trazer para vocês aqui um mapa mental. Deixa eu tirar meu rosto aqui da frente. E aí, esse mapa mental, né, que eu fiz para vocês, é um mapa mental que vai falar do grupo de Staphylococcus, né? Então, traz ali características, né, que são sine qua non, eles são imprescindíveis, que são cocos gram-positivos e tem catalase positiva. E aí, eu disparo para vocês, Ramon, quais são os mais importantes? O aureus, o epidermides e os saprofíticos, né? Então, como a gente já falou, o aureus é coagulase positiva, uma informação nova, né, que ele é resistente às polimixinas, ele é sensível à nova biocina,
tá? Então, ele é muito semelhante, né, a esse grau de sensibilidade ao epidermides, então tem essa resistência a nova, tem essa sensibilidade à nova biocina, e também o epidermides apresenta essa resistência à polimixina, né? Já o saprofítico, perceba que o espectro é diferente. O saprofítico ele tem sensibilidade à polimixina, mas tem resistência à nova biocina. Tá? Então, quando a gente faz um teste para ver se é coagulase positiva ou negativa, porque dentro do grupo dos estáfilos, a gente vai fazer o teste, né? Já fez o de catalase, identificou positividade, então provavelmente é um estafilococcus. E aí depois a gente faz os testes de coagulase. Se a coagulase for negativa, geralmente, tá, gente, os que mais aparecem, né, os que têm maior incidência e prevalência são epidermídeos e saprofíticos. Para diferenciar um do outro, a gente utiliza o teste da nova biocina. E aí, os saprofíticos, ele apresenta resistência, tá, à nova biocina, e o epidermides apresenta sensibilidade à nova biocina. Então, é importante vocês levarem isso para a prova de vocês. O Staphylococcus aureus também tem algum teste, né? Ele consegue degradar o DNA. Então, tem o DNA-ase, uma enzima que degrada o DNA. E a gente, no epidermídeos, no saprofítico, né? No saprofítico, a gente faz o teste da ureia, né? Que eles apresentam positividade. Os outros dois micro-organismos, né, que botei o hominis e o hemolyticus, né, ele também aparece em prova, mas aparece com pouca incidência. O que é interessante, né, de falar é do hominis, que tem sensibilidade aos dois antibióticos. Perceba que todos aí apresentam, o hominis e o hemolyticus, né, apresentam sensibilidade aos dois antibióticos. E quando a gente falar do PIR, né, a gente vai falar da PIR holidiana, que vai falar no Streptococcus pyogenes, a positividade da mesma, é característica do Piógenes, mas também aparece num grupo do hemolítico, beleza? Quando a gente fala agora do Streptococcus pyogenes, a característica dele, né, eu também trouxe uma imagem em microscopia eletrônica de varredura, essa só não está colorida, tá? A imagem geralmente é assim, tá, gente? A gente utiliza um papel carbono, faz uma dispersão, né, uma, a palavra me fugiu da cabeça, uma aspersão, né, de ouro, e aí a gente faz a identificação com a microscopia eletrônica de varredura, que vai fazer um feixe de elétrons e depois vai identificar essa imagem. E a gente tem no Streptococcus pyogenes, que é uma bactéria gram-positiva, também não fastidioso, né? Ele cresce em meios, né? Meios comuns, meios gerais, né? Em meios não específicos. É um anaeróbico facultativo, tem a morfologia em cocos, né? Então, essa forma aí de minhoca, né? Vamos botar assim. Beta-hemolítico, a gente vai falar, já falei a vocês, né? Capacidade de degradar completamente a hemoglobina. Então, degradar a hemácia, né? Ele rompe a hemácia e libera esse conteúdo. E ele é imóvel, beleza? Tem fatores de virulência também, né? Tem a produção aí de exotoxinas. Quando a gente fala de beta-hemolítico, essa característica que fica na placa, né? Então, fica um tom levemente amarelado, porque você teve ali a destruição total, tá, da hemácia ali, com a liberação de seu conteúdo. Quando você fala do alfa-hemolítico, ele fica levemente esverdeado, e o gama você não tem presença nenhuma de ruptura de hemácia. Quando a gente fala de streptococcus, a gente vai ter ali catalase negativa, e os cocos vão ser gram-positivos, tá? A gente vai falar, a gente tem os principais aí, os Streptococcus pyogenes, né, e o agalacti, e o pneumônio, né, que são os mais comuns, mas a gente tem o grupo viridans, né, que é responsável por causar cárie, né, então quando a gente fala do grupo viridans, ele está muito associado à cárie, tá? Quando a gente fala de Streptococcus pyogenes, geralmente vem na nossa cabeça faringite e endocardite, tá? O agalacto geralmente está relacionado a infecções gestantes e também endocardites. E o pneumônio geralmente com infecções do trato respiratório. Tá? O que é interessante falar aqui, o piógenes, né, ele é sensível à bacitracina, enquanto o agalacto é resistente, mas eles fazem parte de grupos diferentes. Ambos são beta-hemolíticos, mas eles fazem parte de grupos diferentes. E essa presença do antígeno na superfície, que a gente identifica com o anticorpo de Rebecca-Lancefield, que caracteriza, né, o grupo A e o grupo B. Então, a galáxia é do grupo B e o Piógenes é do grupo A.
Como eu falei, o pior a gente tem a presença dessa pirrolidiona positiva. E o H-Lac, a gente faz um teste de CAMP na presença do Staphylococcus aureus, né? Eu não trouxe a imagem, mas a gente vai falar depois um pouco mais sobre esse micro-organismo, né? Diferenciando, trazendo alguns outros detalhes, né? Que é um teste para identificação do H-Lact na presença do Staphylococcus aureus, tá? É uma zona que você vai encontrar como se fosse uma flecha. Você coloca na internet rapidinho. Então, a gente faz um cultivo, né, na placa com Staphylococcus aureus e a gente coloca de maneira a cortar, né? Então, coloca Staphylococcus aureus geralmente vertical e coloca os Streptococcus agalacti que a gente está investigando de maneira horizontal. E aí não cola um com o outro, mas vai ter uma zona, uma área que eles vão fazer uma hemólise em conjunto. O Staphylococcus aureus pela coagulase e o H-Lact, né, pelo efeito beta-hemolítico. Então, é uma área comum que fica em formato de uma seta. E a gente tem, né, o pneumonia aí que vai ter a sensibilidade à ptoquina, geralmente cai muito em prova, essa sensibilidade é o que mais cai em prova. Coloca diversas informações no grupo do Strepto para te deixar com dúvida, tá? Lembrando também que o pneumonia ele é alfa-hemolítico, mas depois vem com a informação de que é sensível à ptoquina. Então é ele. Tem muito para onde correr, não. Ele é responsável pela infecção. Provavelmente você vai acertar a questão. E o viridans, né, ele é resistente à ptoquina, né, alfa-hemolítico, só que ele é insolúvel em bile, e o pneumonia é solúvel em bile. Grupos enterococos, a gente tem essa resistência ao crescimento em salina, tá? Geralmente, micro-organismos não vivem em condições tão elevadas de salina, mas os Staphylococcus aureus, como enterococos, eles têm resistência a essa condição de crescimento em salina. Então, os Staphylococcus, a gente pode crescer ele no meio específico chamado manitol salgado, né? Ele consegue sobreviver nessas condições aí de alta condição de desidratação, né? Porque você tem muito sal ali presente. E o Enterococcus também. Então, o Enterococcus também tem a biliscolina positiva, tá? É um diplococo, né? A estrutura dele, a forma dele é um diplococo, não a forma em minhoca, né? Vamos colocar assim. Tem PIR positivo e ele é um gama hemolítico, né? A gente vê lá na imagem, característica do gama hemolítico, que não faz hemólise. Quando a gente fala agora, né, quase finalizando, de resistência bacteriana nos antibióticos, a gente fala da expressão, né, de genes que são produzidos por essas bactérias, né, e que vão gerar o mecanismo de resistência. Tá? Nessa imagem aqui que eu trouxe, a gente tem o efeito do SBL, né, que é o amplo espectro de resistência aos beta-lactâmicos, e a gente tem ali o grupo serina. Essa condição do SBL, né, que essa serina vai ser introduzida no anel beta-lactâmico, vai formar uma ligação, como se fosse uma ligação de hidrogênio, e vai realizar a ruptura, tá? Vai realizar a ruptura desse grupo amida. Perceba que ele vai se ligar na carbonila, tá? No oxigênio ali, tá vendo? Dupla ligação, que é a carbonila, e essa carbonila agora vai romper, né? O carbono que está ligado ao nitrogênio, né? Que está ligado à carbonila, vai romper essa ligação com o nitrogênio. Então, vai formar o grupamento amina e o grupamento hidrox, né? Então, hidroxila. E isso rompe a cadeia dos anéis beta-lactâmicos, gerando resistência ao mesmo, né? Porque sem essa cadeia, o antibiótico não consegue se ligar na proteína de ligação das penicilinas e não desempenhar o seu efeito, né? Que vai ser a inibição, né, da transpeptidase, que faz com que a parede celular fique frouxa e adentre líquido dentro do micro-organismo, como eu falei que era hiperosmolar, né? Tem muita concentração de nutrientes e rompa o micro-organismo por esse princípio, né? Então, destrói por água, beleza? Plasmoptise, ruptura, hemólise por água. Então, as bactérias elas podem apresentar resistência intrínseca, isso é muito importante, porque existem micro-organismos que já apresentam resistência. A gente viu lá a resistência à polimixina, né? Então, Staphylococcus aureus ali a gente vê isso. Então, a gente tem micro-organismos que têm resistência a inúmeros antibióticos de maneira intrínseca. A gente tem no grupo das não fermentadoras uma bactéria que apresenta uma resistência intrínseca a quase todos os antibióticos, que é a Stenotrophomonas maltophilia, e apresenta uma sensibilidade a um antibiótico que é muito simples, né? Que é o sulfamethoxazol com trimethoprim, você consegue tratar essa infecção bacteriana. A gente também tem as infecções, as resistências adquiridas, né? Que são
desencadeadas, são realizadas através da conjugação pelo plasmídio, pelo bacteriófago, né, que é um vírus que infecta bactérias, né, por transdução ou por transformação, tá? Então, tem essas condições. Quando eu falo de resistência, né, aos antibióticos, a gente tem as beta-lactamases de espectro estreito, de espectro amplo e as carbapenimases serinas, tá? Ramon, deixa eu aqui, gente, só tirar isso aqui. Acho que eu voltei a apresentação. Então, esse momento. Então, a gente tem essas beta-lactamases, né, de espectro estreito, de espectro estendido, e as carbapenimases serinas, tá? Então, a gente tem o exemplo, né, as penicilinases no Staphylococcus, o SBL nas enterobactérias, a KPC, né, que a gente chama, por isso que a gente chama de Klebsiella KPC, né, também tem o Escherichia coli, que dão resistência, né? As de espectro estreito, as penicilinas naturais e as aminopenicilinas, né, que é a amoxicilina, a oxacilina, o SBL, que a gente vai ter uma resistência basicamente a quase todos os grupos, a cefalosporina, as penicilinas, aos monobactâmicos, que é o Aztreonam, tá? Às vezes só os carbapenêmicos funcionam, tá? Às vezes só os carbapenêmicos funcionam. As opções terapêuticas, né? Então, no espectro estreito, a gente tem a meticilina, geralmente, é mais utilizada, né? Que ela é menos suscetível a essas enzimas, e a amoxicilina com um inibidor de beta-lactamase, clavulanato. Aqui a gente está vendo, tem os carbapenêmicos, também com os inibidores ali de beta-lactamase. Quando a gente fala das KP6, né, a gente tem a resistência a todos os beta-lactâmicos, e a gente pode utilizar aí, né, a ceftazidima, que é uma cefalosporina de terceira geração, a gente consegue utilizar ela, mas obviamente associada a um inibidor de beta-lactamase, e obviamente a gente parte para outros antibióticos, as polimixinas, os aminoglicosídeos. Quando a gente fala das metalo-beta-lactamases, né, a gente tem aí as enterobactérias, né, com a IDM, tem as pseudomonas aeruginosas e outros micro-organismos que apresentam esse tipo de metal, né? Então, é todos os beta-lactâmicos, exceto o Aztreonam e os inibidores de beta-lactamase, né? Então, são sensíveis ao Aztreonam e você também consegue utilizar alguns beta-lactâmicos com inibidores de beta-lactamase, subactam, clavulanato. Só que o mais indicado mesmo é você utilizar outra classe de antibiótico. Tá? Tem as inibidores das cefalosporinas, que vão até a terceira geração. Hoje em dia a gente já tem quinta geração de cefalosporina, né? A gente também já tem quarta geração, que é a cefepime, tá? Então também é um conteúdo muito importante para estudar, principalmente farmacologia, se tiver, né, farmacologia dos antibióticos, elencar a primeira, segunda, terceira, quarta geração e quinta, porque geralmente também é cobrado em prova. A gente tem as oxacilinases, né, que vão aí ser mais variáveis, né? Tem as Dentobacter baumannii, as Enterobacter, e a gente tem, geralmente, também a outra classe de antibióticos sendo agregada, beleza? Então, geralmente, a gente tenta evitar o uso de beta-lactâmicos ou utilizar um beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase. Gente, antes de eu encerrar a aula, né, é importante que vocês, né, entendam como é que está sendo feita a monitoria e as ferramentas que a gente está utilizando. Então, a gente está fazendo da seguinte forma, né? A gente está bolando para você todo esse conteúdo aí de aula, de bizu, resumos, né? O bizu é como se fosse um resumo, só que mais completinho e mais objetivo. Na verdade, mais objetivo, né? Então, tem sim, ele é bem completo, mas ele é mais objetivo. E tem as videoaulas que a gente grava, né, de maneira mais objetiva também, assertiva, para o concurso de vocês, né? Então, a gente tem planejamento individualizado para aluno, principalmente, né, gente? Porque a gente sabe que cada um tem seu tempo, cada um às vezes já tem um conhecimento prévio, a gente então também faz essas mudanças, se vai ter que acessar mais bizus, se vai fazer mais questões, a gente faz esse contato com o aluno, faz uma conferência, uma conversa com o aluno, então a gente tem metas diárias, fala do resumo, a gente tem resumo de metas da semana para ver se o aluno alcançou aquele objetivo, faz a lista de questões por tópico, a gente customiza, né? Então o plano pode ser customizado pelo monitor ou pelo aluno, beleza? Tem os feedbacks que a gente dá a vocês, né? Como é que está o andamento do estudo de vocês.
que é algo muito bom, né? Na minha época não tinha essas ferramentas, então eu não sabia como é que estava o meu caminhar, mas a gente fornece a vocês, te dá essa devolutiva para vocês saberem como estão indo. Então a gente tem sugestões de fontes, né, de biografia, roteiro de estudo, conteúdo esquematizado, tem um grupo fechado no Telegram, tem um suporte, né, diário administrativo, tirar dúvidas e encontros virtuais. Então, gente, está bem completo aí para vocês, tem muitas ferramentas, né? Quando vocês assinarem um plano, vocês vão ver que existem inúmeras ferramentas, né? E, obviamente, eu torço para vocês fiquem aqui comigo como mentor, beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, fala com o professor Diego, fala com o Instagram de Científica com cursos, pode falar comigo também no Instagram. E é isso, gente. Eu agradeço, né? Agradeço a participação de vocês, agradeço quem chegou até aqui. Fiquem com Deus, tchau, tchau. E vamos já já para a próxima aula.